Supremo decidiu e a lei da ficha limpa passa a valer somente em 2012. Com isso, todo ficha suja que tem por esse Brasil afora está soltando fogos, uma decisão altamente antipática e antipopular, sem dúvida nenhuma. Parece que decidiram a favor dos corruptos, né? Isso é o que a gente ouve em todo lugar por esse Brasil afora. A OAB pensa que se as pessoas continuarem se mobilizando, as instituições sérias, isso não vai ficar desse jeito, ou seja, é possível que esse assunto ganhe peso, ganhe força e o Supremo passe a respeitar mais o povo. Está aqui Nelson Camata Moreira, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB aqui do Espírito Santo, que vai discutir esse assunto hoje a partir das 18 horas. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É um assunto, pelo jeito vocês não querem deixar esse assunto ficar esquecido, né? Exatamente, foi uma decisão proferida no dia 23 de março, e aí nós tratamos de montar um debate para reunir 4 profissionais, 4 pensadores dessa área, e profissionais envolvidos, inclusive com a aplicação do direito, no caso um cientista político, um advogado, professor de constitucional, e 2 juízes do TRE, inclusive o próprio presidente do TRE, o desembargador Pedro. Bom, essa decisão, ela parece que foi um balde de água fria em algo que estava esperado, que era a decisão de manter a lei para as eleições anteriores, né? A gente tem que deixar claro o seguinte, a proposta da lei ela é muito salutar e atende a um clamor popular, tanto é assim que ela obteve 1,9 milhão de assinaturas para a sua propositura, o encaminhamento do projeto, só que a aplicação imediata, porque a Lei 135, a Lei Complementar de 2010, houve a pretensão de já aplicar no mesmo ano. E a Constituição Federal, no artigo 16, diz que deve-se observar um princípio da anuidade da lei eleitoral. Daí veio a discussão que, para o Supremo Tribunal, numa votação muito apertada, por 6-5, acabou decidindo pela aplicação não imediata, e sim na próxima eleição. Como é que vai ser essa mobilização que vocês pretendem? Pois a proposta é justamente discutir essa importante decisão e essa preocupação da sociedade, do meio jurídico, do cidadão, né, interessado nos futuros do nosso país, abrindo espaço para diferentes pontos de vista. Nós torcemos para que diferentes ideias sejam lançadas lá, justamente para a gente poder reforçar a argumentação em favor da lei, ou até mesmo, respeitando o Estado Democrático de Direito, poder reconhecer um argumento da legalidade, se valia ou não, ou se vale ou não essa decisão. Então, acima de tudo, o espaço histórico da Ordem dos Advogados do Brasil, né, democrático, está sendo aberto para o debate, para a discussão. Certamente teremos posições diferentes, posições antagônicas lá hoje na OAB. Agora, também essa decisão do Supremo nos lembra que se você apresentar alguma proposta, algum projeto de lei esse ano, isso ainda vale para o ano que vem, né? Ainda dá tempo, né? Existe uma... Estamos em 2011... Não, a discussão gira em torno de uma questão técnica, porque o artigo 14 da Constituição diz que, lá no parágrafo 9º, que outras formas de inelegibilidade, ou seja, de outras maneiras, usando uma linguagem mais simples, de barrar eventuais candidaturas ou posses irregulares, pode ser prevista por leis complementares. Só que quando essa lei é editada e publicada, para ela valer, o artigo 16 da Constituição determina que ela deve obedecer um princípio, que é o chamado princípio da anuidade. Só que existem outros embates que a gente trata na interpretação da Constituição, e é o que o Supremo fez, e por isso ficou 6-5, que talvez autorizariam a aplicação imediata dessa lei. A constitucionalidade dela ainda não foi votada. Tanto é que eu li saiu, né, está no site do Conselho Federal da OAB, uma reportagem recente, mostrando que a Ordem está se mobilizando para propor uma ação de constitucionalidade. Ou seja, para mostrar logo, dar o selo que essa lei é constitucional, né? Ou não se discutir mais se ela ofende ou não a Constituição, e sim só essa questão da aplicação imediata
ou não do texto. Agora, quem é contra a lei da ficha limpa também tem seus argumentos e até algumas coisas que eles pretendem usar no ano que vem para adiar ainda mais a aplicação dela, né? Existem alguns mecanismos jurídicos, né, que podem ser utilizados, e é isso que a gente pretende discutir hoje. Por isso o ecletismo desse encontro. Né? Nós temos, por exemplo, um cientista político que representa o Transparência Capixaba e o Transparência Brasil. Nós temos juízes que vão mostrar o aspecto técnico da decisão. Temos um professor de direito constitucional, doutor nessa área, advogado, que também vai debater essa tensão, né? O anseio popular versus o princípio da legalidade no Estado Democrático de Direito. E isso é vocês têm esse debate hoje, mas vocês já têm uma agenda de outros eventos para discutir esse assunto? Certamente, e existe inclusive a proposta, porque a Escola Superior de Advocacia, ela trabalha montando projetos que são mais fáceis de serem lançados aqui na capital, na sede da Ordem, mas a gente pretende também oferecer esse debate no interior, nas subseções, enfim, ampliar essa discussão, justamente resgatando essa mensagem que você passou do anseio da população, do interesse do cidadão de discutir, né, e enfim, saber quais serão os fins, né, das candidaturas nas próximas eleições. Parece que a população se sentiu traída com essa decisão. Vocês tiveram essa mesma sensação? Pois é, essa sensação de traição ela ocorre porque talvez poucas vezes na história recente do Brasil houve uma mobilização tão grande em torno da discussão da aprovação de uma lei, de uma regra. E ainda mais se tratando de um assunto tão nobre que são os rumos políticos do nosso Brasil, né? As decisões futuras envolvendo tantos aspectos de políticas públicas, quem serão as pessoas, quem serão as melhores pessoas. Então, houve aquele acompanhamento maior. Isso é muito interessante, talvez até um divisor de águas, que mostra um interesse do brasileiro, que tanto é criticado pela falta de politização, mas que talvez nesse caso a gente vê um aspecto contrário. Então, existem vários aspectos positivos que vão além da aplicação da lei imediatamente ou não. É isso tudo que a gente vai tentar abordar. Lá no debate. No debate. Hoje, né? Eu me lembro da lei Dante de Oliveira, que discutiu a questão que levou para o Congresso a votação sobre eleições diretas. Ela acabou não passando, mas o efeito seguinte foi a primeira votação, mesmo de maneira indireta, o Tancredo Neves foi eleito e o presidente que assumiu no lugar dele, que foi o Sarney, fez aprovar a lei das diretas. E parece que essa lei também talvez tenha esse tipo de efeito. Só que as pessoas esperavam mais, porque saiu do campo político e foi lá para o Supremo. Então elas têm mais... talvez esperassem mais, só que aí foi a leitura do que diz a lei, né? Muito obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, agradecemos também e gostaríamos de sempre poder estar aqui mostrando esses caminhos que a Ordem procura abrir e mostrar para a sociedade e para a advocacia e todas as classes jurídicas.